Segunda Crônicas, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 7, fala-nos sobre a inteligência artificial e também a inteligência espiritual, a de maior valor. Assim foi com o homem mais sábio da terra, o sábio Salomão. Naquela mesma noite, depois de um clamor a Deus, Deus apareceu para Salomão e disse-lhe: pede-me o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, Senhor Deus, confirma a tua palavra dada a Davi meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dai-me agora sabedoria e conhecimento, campo espiritual, mais forte do que a inteligência artificial é a inteligência espiritual, a sabedoria de Deus em nossa sabedoria, ungindo o nosso QI para todo sempre. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Então Deus disse a Salomão, aleluia, olha o que Deus falou, porquanto ouve isto no seu coração, pedindo-me sabedoria, e não me pediste riqueza, fazenda, nem a morte dos que te aborrecem, tampouco pediste muitos dias de vida, também não pediste, mas pediste para ti sabedoria, conhecimento e inteligência, para poderes julgar meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, fazenda, honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti também não haverá. Inteligência espiritual é mais forte do que a inteligência artificial, é mais forte do que toda ou qualquer sabedoria adquirida em banco de uma faculdade. Católicos do meu coração, evangélicos e espíritas, que voltam a formar conosco a maior corrente espiritual de toda a grande região do território brasileiro do Iapoque-Chuí. Deus seja louvado. Ao povo da África que já estão ali conosco, pastor Cecil, diretamente de Gana, ao povo das Américas, ao povo lindo da Austrália que já estão conosco, da Turquia também, sejam todos bem-vindos. Aqui é o evangelista Daniel de Oliveira falando para todos os continentes, porque aqui é uma voz que clama no deserto, é campo 100% espiritual. Bom dia, Espírito Santo. Aos espíritas, aos católicos e aos evangélicos, que a mente de Cristo, que a sabedoria espiritual venha neste final de ano e que 2025 também
seja um ano governado pela luz maior, o próprio sol da justiça. Compartilhe este programa porque eu quero falar hoje de um assunto que o Espírito Santo me incomoda para falar: a inteligência artificial e a inteligência espiritual. Aqui é o Bom Dia Espírito Santo, é o Encontro dos Vasos, é o Congresso Línguas de Fogo, é o Café com Jesus, é o Show da Bênção. Por que não dizer, é a Universidade da Fé da Bahia, bairro da Barra em São Salvador, para todo o Brasil. Na palavra do evangelista Daniel de Oliveira, missionário da Ordem de Cristo, do Ministério Profético do Sobrenatural, Casa da Bênção de Deus. Aumente o volume do seu rádio, comece a compartilhar este programa, porque hoje eu vou falar da inteligência artificial e também da inteligência espiritual. Prepara, porque o seu QI será ungido pela voz maior, a voz que está acima de todas as vozes, a voz do Espírito. A voz de Deus disse: haja luz e houve luz, haja separação entre águas e águas. E também na formação do homem, como disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Quem tem a inteligência espiritual, sai na frente, vence tudo, conduz o povo aos mananciais de água, ao oásis. A inteligência espiritual nos leva ao campo eterno da vitória. Espírito Santo. Estamos pela Rádio Cruzeiro da Bahia neste instante, nesta hora, 5h12. Estamos pela Rádio A Voz da Bênção em Cadeia, pela ICBRN Rio Grande do Norte. Estamos pela Rede Dias Dávila, pela Missão Gospel Rede Ide Pregai e pela Gospel 98.3, falando para toda a Bahia, para todo o Brasil e para vários outros continentes. Aqui é a voz que ninguém pode impedir, porque é a voz do Espírito. É o Encontro dos Vasos, é o Congresso Línguas de Fogo, é o Café com Jesus, é o Show da Bênção, é a Universidade da Fé. E hoje é a unção do sobrenatural sobre a inteligência espiritual. Você quer entender melhor sobre o mundo das trevas? Você quer entender melhor sobre o mundo da luz? Você quer entender melhor sobre o mundo do homem mau? Você quer entender melhor sobre o mundo espiritual de Deus? Fique conosco, porque a palavra aqui despedaça pedras, quebra jugos, porque ela vem como fogo, e o fogo purifica tudo que há neste mundo de trevas. É da Bahia para o Brasil a voz profética do evangelista Daniel de Oliveira, do Ministério Casa da Bênção de Deus, Igreja do Sobrenatural. Acorda as pessoas da sua família e compartilhe este programa. Faça isso, porque assim eu e você e eu,
nós estaremos levando a mensagem da inteligência espiritual e nada de inteligência artificial, porque Deus é verdade que liberta. Hoje é dia 17, amanhã é 18. Domingo, dia 15, voltando ao dia 15, nós tivemos na sede no bairro da Liberdade um culto inesquecível. Não foi apenas uma reunião, não foi apenas uma concentração, não foi apenas um ajuntamento, foi um culto para Deus, domingo, ali no bairro da Liberdade. Que culto poderoso! A mensagem de Mateus capítulo 3 foi pregada com muita sabedoria do Espírito. Logo em seguida realizamos o grande batismo nas águas, aonde as pessoas entravam no tanque batismal, o útero da Casa da Bênção Bahia, para serem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pessoas que valorizaram a profecia de Jesus. Quando Jesus falou: quem crer e for batizado será salvo. Foi uma festa intitulada Festa das Águas, tipo aquela festa que aconteceu nas margens do Rio Jordão, quando João Batista apresentou Jesus como cordeiro que tira os pecados do mundo. O mesmo ato, a mesma palavra foi transmitida, e foi assim, viu, Claudete, Nilma Assis, Maria Joselita, Margarete Ribeiro, aquela multidão ao entrar nas águas, aquele ambiente mudou-se, parecendo o acontecimento do Jordão. Houve palmas, sorrisos, muitas fotos, muito louvor, língua estranha. O culto começou 8 da manhã e terminou 12h30 da manhã. Não foi uma concentração, não foi um encontro, não foi um chamamento, foi um culto para Deus, fazendo cumprir as Escrituras, vivendo uma fé poderosa, valorizando a profecia do maior profeta que a terra já recebeu, o Filho da Virgem Maria, Jesus, o Cordeiro Imaculado. Aquele povo ouvindo a palavra, cantando, batendo palmas, gente que chegou cedo e que não saíam nem do lugar, porque a glória nos envolveu, porque o culto era para Deus. Não houve vaidade, não houve palavra de conhecimento acadêmico, houve sim derramamento do Espírito. Dia 15 foi uma marca de Deus em meu ministério Salvador, porque via o povo descendo as águas e sendo batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pessoas que eram incrédulas, pessoas que eram idólatras, feiticistas, pessoas que tinham pacto com o ocultismo e com o esoterismo, libertaram-se e vieram para viver a profecia: quem crer e for batizado será salvo. Então, eu só tenho que levantar as minhas mãos e dizer: a inteligência espiritual é mais forte do que
a inteligência artificial, porque a inteligência espiritual converte o homem do pecado, converte o homem do juízo, converte o homem dos seus erros e os traz à presença do Onipotente. Obrigado, Jesus, pelo abençoado dia 15 de dezembro. Renova o meu viver, Espírito Santo. A festa no céu quando uma alma se converte. Não é converter de dizer eu aceito Jesus. Este é o primeiro passo. É de converter e já dar o segundo passo, que é o batismo nas águas. O terceiro passo é a santa ceia do Senhor, as proteínas espirituais. O quarto passo já é andar nas ondas do Espírito, pelo conhecimento da santa palavra de Deus. Então, nós vivemos dia 15, um dia de muita festa no céu, porque foram dezenas de pessoas que desceram as águas batismais, adolescentes, homens e mulheres maduros, pessoas idosas. Eu me recordo de uma senhora de uns 90 anos, que tivemos que colocá-la em uma cadeira para ela descansar antes de descer as águas. E ela dizia: eu fui idólatra toda a minha vida, agora eu quero, é só um. Eu só quero Jesus. Aleluia, 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 aleluia e aleluias pelo dia 15, abençoado para todos nós. E é gostoso ver os frutos do nosso trabalho de evangelização. Cada alma que eu ganho, preste atenção, cada alma que eu levo ao conhecimento de Deus é uma pedra na coroa daqueles que patrocinam o Bom Dia Espírito Santo em cadeia para todos os continentes. É uma joia, é um talento, é uma bênção que você recebe em sua coroa por fazer parte do meu ministério de locução espiritual para todo o Brasil. Cada alma daquela que desceu as águas, você que tem mandado dízimos e ofertas e o voto de R$91, é uma pedra em sua coroa, porque estamos fazendo uma grande obra, como disse o grande construtor dos muros de Jerusalém. Estamos fazendo uma grande obra e uma obra permanente para Deus. Então, cada alma que batiza, cada alma que se arrepende, cada alma que converte, é uma pedra em minha coroa, em sua coroa, porque você é participante da maior obra que existe, evangelização. Como sexta-feira, uma irmã chegava para mim ali na Catedral da Bênção e trazia enrolada em um lenço de papel. E ela dizia: meu voto de R$91 para ganhar almas para Jesus. Olha que coisa linda, rapaz. Cada alma que eu ganho é uma pedra na coroa daqueles que participam desta cadeia de salvação, de evangelização. E louvado seja Deus. Esta árvore aqui atrai árvores frutíferas, porque a terra
é fértil. A fonte de água é a água da vida que rega. Aqui é evangelização, com sinceridade, com inteligência espiritual. Deus abençoe irmãos e irmãs, filhos e filhas, servos e servas, evangelistas ocultos, que ganham almas através do meu ministério. Deus te abençoe. O dia de receber os galardões, ele dirá: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Deus abençoe vocês que têm ido à Catedral da Bênção Bahia, a sede no bairro da Liberdade, têm colocado a sua semente de R$91 em minhas mãos. Estes 91 formará uma lavoura frutífera para alimentar as nações famintas, tá bem? Porque aqui é a inteligência espiritual, não a inteligência artificial. Aqui é coisa de Deus, Brasil. Espírito Santo. Vamos louvar, vamos louvar, porque desde domingo que o fogo está aceso dentro de mim. É um fogo diferente, é o fogo que incendeia o barraco do inimigo, para que as pessoas vejam o sol da justiça. Vamos cantar, ó Bahia cristã, Brasil cristão, Bahia pentecostal, Bahia alegre, Bahia de São Salvador. Vamos louvar a Deus, Bahia, Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro. Vamos louvar a Deus, Europa, Ásia, África, Oceania, porque eu só tenho é que louvar. Então vamos louvar, porque esta obra, ela é santa, 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 santa. Bom dia, Espírito Santo. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador, estamos sobre terra Canta, Brasil! reverente, muito amor. Esta hora é decisiva, vigilante de temor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse amor. Ninguém detém. E canta elevá-la, Xiriandecai. Esta causa é do Senhor, diz o noivo, vem chegando, Põe a mão na cabeça, ponha, espalhando e profetiza. Jesus abençoa o meu QI, inteligência espiritual. Peça a inteligência espiritual para sua filha, seu filho, seu genro, sua nora, sua cunhada. Põe a mão na cabeça, Marisete. Antônio, Dalva, e profetiza. Jesus abençoa o meu QI. Você nunca orou pelo seu QI. Ora, sabe o que é QI? Capacidade de inteligência. Tira toda inteligência artificial, toda coisa errada, e coloca a inteligência espiritual. Ninguém detém, é obra santa.
A revelação que veio a mim para o grande programa desta terça-feira, dia 17, é esta revelação: Jesus abençoa o meu QI, a minha capacidade de inteligência, porque a sabedoria que nos leva a Deus é a sabedoria espiritual, é a inteligência espiritual, não artificial. Será que vocês entendem? Eu estou sendo o primeiro pastor no Brasil a falar sobre este assunto. Jesus abençoa o QI da minha filha, do meu filho, do meu neto, do meu sobrinho, para que tenha inteligência espiritual e não artificial. A inteligência espiritual veio de Deus. Deus formou o homem do pó da terra. Cada membro, cada osso, cada célula, cada veia, cada fio de cabelo. Deus é o Pai da inteligência espiritual. E Jesus também. Jesus chegou a dizer que eles sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um. A inteligência espiritual vem do Pai das luzes, do grande e poderoso El Shaddai. Profetiza sabedoria, a inteligência espiritual sobre o QI da sua neta, do seu filho, do seu marido. Profetiza. Deus muda neurônios, cérebro, mente, maneira de raciocinar e de pensar. A Bíblia diz: os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, mas que Deus ponha em nós os pensamentos pelo Espírito Santo, para que seja selado e aprovado qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero ver vocês escrevendo aí agora: Jesus abençoa o meu QI. Ouviu o que eu falei? Será que vocês estão crendo ou não crendo no que Deus revelou? Para que você tenha uma inteligência diferenciada, seus filhos e família, para que possa andar nas ondas do Espírito, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Escreva aí, Ruth: Jesus abençoa o meu QI. Profetiza sobre a sua cabeça. Profetiza. Tem gente que tem sabedoria para o mal, mas Deus deu sabedoria para Salomão, 2 Crônicas, capítulo 1, para governar o povo de Deus. Há uma mensagem poderosa em 2 Crônicas, capítulo de número 1, a partir do versículo 7. Salomão, filho de Davi, pedindo a Deus o que o homem não podia lhe dar, nem a ciência, nem a cultura da época: sabedoria. Um QI abençoado, uma inteligência espiritual. Eu quero que neste dia 17 você faça a Deus um pedido que nunca fez. Você nunca fez este pedido. Eu tenho certeza. Pondo a mão na cabeça e dizendo: abençoa o meu QI,
o da minha filha, minha neta, minha bisneta, tataraneta, porque aqui é campo não acadêmico, é campo 100% espiritual. 5 horas, 35 minutos. Escrevam aí, escrevam: Jesus abençoe o meu QI. Tá bem? E assim Deus irá te dar uma bênção de sabedoria. Porque nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos mais de sabedoria do que de qualquer uma outra coisa. A mãe precisa de sabedoria para governar seus filhos. O marido para estar diante da esposa e a esposa diante do marido. O professor precisa de sabedoria, o médico, o político, o advogado, o juiz, o policial da polícia civil, militar, o patrão, o empregado, precisa de sabedoria. Porque a sabedoria que vem de uma faculdade, de um colégio, é apenas um conhecimento. Agora, a sabedoria espiritual, como Pedro tinha sabedoria espiritual, como Paulo tinha sabedoria acadêmica e também a inteligência espiritual. Será que vocês entendem o que eu falo? O pastor precisa de muita sabedoria, porque ele, senão ele se perde em si mesmo. As crianças precisam de sabedoria, ter um QI altamente espiritual. O padre precisa de sabedoria, o médico, não da sabedoria artificial, mas da sabedoria espiritual. Porque o campo espiritual, ele é antes do campo físico, material. Jesus abençoe o meu QI da minha família. Ruth está escrevendo. Marisete já escreveu. Roque Gualberto está escrevendo. E ele cita ali Tiago, capítulo 1. Maria Joselita, Marcos Sebastião, Jesus abençoe o meu QI. É isto aí, Marcos. Profetiza aí na igreja. E você vai ter a igreja mais inteligente aí da sua cidade. Inteligência não artificial. Não é igreja cheia de doutores de academia, mas pessoas sábias, cheias da sabedoria espiritual. O Ebert já escreveu: Jesus abençoe o meu QI. Elenir Brandão já escreveu. Hudson também já escreveu. Você escrevendo, você está profetizando a profecia que Deus mandou eu entregar no dia de hoje. Tatiana Moraes, Jesus abençoe o meu QI. Você, pastor, que está enrolado com a administração desta congregação, profetiza que o seu QI, a sua inteligência, não é artificial, não é conhecimento de um seminário teológico, é mais do que isso, é inteligência espiritual. Deus está falando: atentai, Neuma Pedro, Jesus abençoe meu QI. Elenir Brandão, eu sou o primeiro pastor no Brasil a trazer esta mensagem sobre inteligência espiritual e inteligência artificial. Daqui a pouquinho nós vamos meditar em 2 Crônicas, capítulo de número 1. Deus dando a Salomão o que ele não deu a Davi. Deus dando a Salomão o que ele não deu a Moisés. Deus dando a Salomão o que ele não deu a Abraão. É o que eu preciso para os dias de hoje. É o que eu preciso
para estar aqui nesta rede internacional. Profetiza, pastora Jussara, sabedoria, a bênção de Deus em seu QI, Jussara, e também sobre a sua filha Juliana. Profetiza, profeta, o QI, a inteligência espiritual sobre sua família. Tá bem? Vamos louvar a Deus, vamos. A mensagem que está em meu coração é esta mensagem: inteligência artificial e a inteligência espiritual. Aleluia! Tome-lhe capeta na cara larga. Vamos louvar com Miriam. Escrevam: Jesus abençoe meu QI. Bonito! E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Só Ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá Jesus abençoe meu QI. É isto aí, Maeli. É isto aí, Jussara. É isto aí. faz tudo e tudo Ele faz. Lá na travessia do Mar Vermelho, Deus chamou a Moisés e como Ele falou, levanta o cajado e estende tua mão e abre este mar, pois contigo estou. Depois de Pode ir compartilhando este programa, porque eu quero que o Brasil todo, o Brasil evangélico, o Brasil cristão, o Brasil pentecostal, o Brasil de Jesus, possa estar com a mão sobre a cabeça profetizando: Jesus, abençoa o meu QI, capacidade de inteligência espiritual. Profetiza sobre a cabeça dos seus netos, filhos, genro, nora, sobrinhos, netos, parentes, principalmente a meninada que irá enfrentar o mundo difícil demais daqui a poucos meses ou anos. Tá bem? Creia. Deus deu sabedoria a Salomão. É a mensagem que eu vou pregar daqui a pouquinho. E atenção, Salvador, terra de nosso Senhor. Atenção, Bahia. Atenção, povo que me ouve pela Cruzeiro, pela ICBRN Rio Grande do Norte, Voz da Bênção, Gospel 98.3. Porque amanhã, quarta-feira, dia 18, Deus já me revelou uma bênção sobrenatural para esta penúltima quarta-feira. A quarta-feira da sabedoria. A quarta-feira de um QI ungido por Deus. Você que precisa de uma bênção para aquele filho que está na faculdade, no colégio, ou que não quer saber de estudar, venha profetizar. Venha receber a profecia para eles. Amanhã é quarta-feira com Deus. Amanhã é a quarta-feira do QI ungido. Amanhã é a quarta-feira da sabedoria. Amanhã é a quarta-feira de passar pela tenda de Moisés. E na tenda eu vou ministrar o QI abençoado. Isto é para quem entende o que eu falo. Não a sabedoria artificial, mas a sabedoria espiritual. Quero fazer amanhã na tenda uma ministração que eu ainda não fiz. Farei porque o Espírito me revelou para fazer. Amanhã um povo passando pela tenda e recebendo a bênção sobre seu QI, ou de alguém da sua família
que precisa vencer com a sabedoria e a inteligência espiritual. Aquela pessoa que não consegue tirar carteira de motorista, passar em concurso público, não se evolui na vida em nada, a empresa não anda, tudo travado e amarrado, porque às vezes falta a inteligência espiritual. Tem conhecimento acadêmico, tem experiência na vida, olhando para a família, mas às vezes precisa da inteligência espiritual. Amanhã eu quero fazer esta ministração neste dia 18. QI abençoado, para desenrolar o rolo e para que esta menina, este menino, tenha o que teve Salomão, sabedoria, que não vem do banco de uma faculdade. O que eu prego na unção do sobrenatural. Ao povo do bairro das Cajazeiras, ao povo da Vasco da Gama, do Ogunjá, do Bonocô, ao povo do Vale das Pedrinhas, nordeste de Amaralina, Pitu, Bondina, Amaralina, Rio Vermelho, ao povo bonito e querido de São Caetano, Boa Vista, Cidade Baixa, suburbana, ao povo da grande região de Tancredo Neves, Cabula, Orla Marítima, Estrada do Coco. Você precisa e crê na sabedoria que vem do alto, como Salomão pediu e creu e recebeu. Amanhã, na Catedral da Bênção, uma ministração que eu nunca fiz, porque veio a mim esta visão espiritual para o grande dia 18 amanhã. A sabedoria, a inteligência espiritual e não a artificial. Levante, profetiza. Eu vou buscar esta bênção na Catedral da Bênção, Largo das Sete Portas, 446, Lima e Silva, 116. Amanhã é um dia poderoso. Talvez seja o dia mais poderoso da história da sua vida, porque você vai receber o que nunca recebeu. A palavra da profecia sobre o seu QI, a capacidade de inteligência espiritual. Escrevam aí, escrevam. Escrevam. Eu abençoo o meu QI. Tem gente que nem sabe o que significa esta sigla. Capacidade e inteligência. E eu acrescento espiritual. Tá bem? Já são 5h48. Aqui é a voz do Espírito, por isso que tem diferença de muitos outros programas que você acompanha, porque aqui é diretamente do trono de Deus para a sua bênção particular, ó ouvintes do Bom Dia Espírito Santo. Nesta quarta-feira eu quero ministrar na Catedral da Bênção e na sede a bênção do QI, para que inteligência espiritual, para você, sua neta, seu neto, seu filho, para esta criança que nasceu com problemas nos neurônios e que precisa da inteligência espiritual, Deus dará. Amanhã na Catedral, Largo das Sete Portas, 446.
Jesus abençoa o QI da Tatiana, do Tiago, do Luiz, do José, da Camila. É isso aí, Tati. Peça por eles. Toda oração sincera, Tati, é ouvida por Deus. Se ele mandou a revelação, ele mandará os frutos. Ouviu? Está entendendo, pastor José Genuíno? Põe a mão aí na sua cabeça, Genuíno, e peça a Jesus o QI espiritual para a inteligência espiritual. Você já é um homem que tem inteligência espiritual, você, a esposa e o filho. Mas Deus vai dar mais, porque Ele tem muito mais para nos dar, para implantar o reino dos céus. Tá bem? Já são 5h50. Eu fecho os olhos e abro os olhos e só vejo em minha frente a palavra inteligência artificial e inteligência espiritual. Oh, meu Brasil varonil! Bom dia, Espírito Santo. Ter a sensibilidade espiritual é ter uma comunicação para si e para aqueles que estão em volta. O cálice tem que transbordar. A luz tem que brilhar. Ouviu o que eu falei? A árvore tem que produzir frutos. A água tem que ser limpa. A profecia tem que ser verdadeira. A unção não pode ser com óleo queimado e nem banha de porco. A unção tem que ser com óleo, a unção preciosa da alegria. E amanhã também estaremos distribuindo o óleo da alegria, para que você volte a cantar e a sorrir e ver o futuro, as portas abertas. Atentai, porque o que Deus está falando hoje é só mesmo para hoje. O pão é para hoje. A mesa preparada é para hoje. Por isso que eu quero que você ponha a mão na cabeça, viu, Braulino, e profetiza, Braulino. E peça a Deus inteligência espiritual e não artificial para toda a sua família. Viu, Marisete? Profetiza. Jesus, dai-me sabedoria, inteligência espiritual. Profetiza por você e toda a sua casa. Nunca precisamos tanto de sabedoria como estamos precisando neste fim de ano e para 2025. Misericórdia. Tá bem? Fique conosco. E eu estou pedindo a todo o povo que entende o que eu prego. Se você não entende, não entra nessa também. Se você entende, o Espírito de Deus vai te dar sabedoria para você enviar urgente, antes de terminar este mês, uma semente. Eu nem estou pedindo e falando a palavra oferta. Eu estou falando de uma semente de R$91, baseado no Salmo 91. Uma semente para nascer, germinar uma árvore de vida. Uma semente de R$91 para me manter aqui, levando o evangelho a toda criatura. R$91. É um presente para o aniversariante, porque dia 25 de amanhã, 8, estaremos comemorando o aniversário de Jesus. E Jesus foi
o maior evangelista que a terra já recebeu, e esta missão precisa continuar através de nós. Mas Jesus nasceu dia 25 mesmo, missionário. Há 3 datas, 25 de dezembro, há uma data lá em maio, outra em março e outra em maio. Mas a mais próxima da realidade é 25 de dezembro. Ouviu bem? Aí o comércio transformou o nascimento de Jesus em Papai Noel. Quem foi Noel? Baseado em São Nicolau, um homem bom que distribuiu carrinhos e bonecas para as crianças da sua vila lá no Polo Norte. Tornou-se uma idolatria. O Salvador, o aniversariante, não é Noel, é Jesus. Os reis magos ofereceram ouro, incenso e mirra, depois de viajar 400 quilômetros, porque eles acreditavam no brilho daquela estrela. Seguiram, encontraram e ofertaram. Os primeiros que gozaram o Natal foram os pastores de Belém e os reis magos. Maria e José também. Então, vivam um verdadeiro Natal, não um Natal da inteligência artificial, da falsa inteligência. Viva um verdadeiro Natal de um verdadeiro nascimento, presenteando com uma semente de R$91 para mim continuar aqui pregando o Evangelho como já tenho pregado. Um presente de R$91, ou 910, se Deus lhe tocar. Ou traga em minhas mãos na catedral amanhã, dia 18, ou até o dia 25. Alguém está colocando ali para mim um número do Pix. Marisete já colocou. Ao número do Pix 7199186232. Bradesco Daniel de Oliveira. Ou traga em minhas mãos, ou manda através do Pix. Missionário não tem um Pix, mas alguém da família tem. É para nos ajudar a manter a rede internacional da inteligência espiritual. Ouviu o que eu falei? O aniversário não é de Noel. O aniversário não é da prima, nem da sobrinha, nem da mãe, nem do pai. É de Jesus. Às vezes você presenteia todo mundo e o verdadeiro aniversariante com a sua obra na terra fica chupando o dedo. R$91 é a semente da proteção para o ano de 2025. Escrevam aí, escrevam: Jesus abençoa o meu QI. E eu profetizo o gasofilácio de ouro ao lado do sofá bege em sua sala e a estrela de Davi brilhando mais do que nunca. Eu venho trazer para o meu Salvador a minha oferta de fé e amor. Eu venho trazer para o meu Salvador. Aceita, Senhor, minha oferta de amor. Eu venho trazer para o meu Salvador a minha oferta de fé e amor. Eu venho trazer para o meu Salvador. Aceita, Senhor, minha oferta de amor. O chão só dá se a gente plantar. Se a gente não planta, o chão não dá. O
o chão só dá se a gente plantar. Se a gente não planta, o chão... Lembrando que amanhã, dia 18, eu estarei profetizando sobre todo o povo na tenda de Moisés, a unção da sabedoria sobre o seu QI, a inteligência espiritual e não a inteligência artificial. Ouviu o que eu falei? Aqui é campo espiritual para quem é espiritualista. Estamos pela Rede Cruzeiro de Comunicação e pela 98.3 Gospel e ainda pela rádio A Voz da Bênção. Você está ouvindo uma palavra que você nunca ouviu em lugar nenhum. A inteligência espiritual é mais forte do que a inteligência artificial. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo de número 1. Põe a mão na cabeça aí, Marisete, e profetiza a unção de Deus sobre o QI de todos da sua família. Profetiza. É o que eu farei amanhã na catedral e na sede, na grande quarta-feira de Salvador com Deus, da Bahia com Deus, espíritas, católicos e evangélicos. Não pode faltar neste dia 18, porque o que Deus me deu, eu os darei dentro da tenda de Moisés, amanhã na catedral e na sede. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 7. Davi já estava bem idoso. Davi já tinha cumprido o seu ministério, o seu sacerdócio, o seu reinado, o seu governo. E Davi precisava deixar um sucessor. Para continuar o seu trabalho espiritual e o seu trabalho administrativo. E Davi queria um sucessor de uma capacidade de inteligência para administrar Israel. E depois que Davi e Salomão fizeram uma oferta violenta de sacrifício, com animais, com jejum, com louvor, com muitos dias de adoração, aí aconteceu o que eu quero vos falar. Escreva aí, Edneide. Jesus abençoa o meu QI. Sabe o que é QI, Edneide? Capacidade de inteligência. Que a sua inteligência seja espiritual e não artificial. A Bíblia diz, naquela mesma noite, na noite do sacrifício, na noite da oferta sincera, na noite do louvor e da adoração, em que Salomão se apresentou a Deus. Naquela mesma noite, talvez seja o grande dia da sua vida amanhã. Tudo tem um dia marcado, uma noite marcada, uma manhã marcada, uma tarde marcada, porque Deus é Deus de marcas e de sinais. Naquela mesma noite,
te canta lebale xiriandecais. Eu vejo aquela noite, eu sinto a glória daquela noite, porque o Espírito de Deus que estava em Salomão e em Davi é o mesmo que opera na instrumentalidade humana daqueles que creu e daqueles que crê e daqueles que irão crer um dia. Te canta lebale xiriandecais. Eu estou pedindo a vocês que compartilhem este programa, porque há neste programa uma mensagem que eu nunca preguei, porque veio em visão para mim. A inteligência artificial e a inteligência espiritual. Está entendendo, Juliana Ribeiro? Está entendendo, Elenir Brandão? Peça a Deus, Ju, inteligência espiritual para lidar com as adversidades da vida nos dias atuais. Peça, porque quem pede recebe, quem bate as portas abrem. Clama a mim, disse-lhe Deus, e eu responder-te-ei. Naquela mesma noite, a noite da vitória, como aconteceu com Paulo e Silas, como aconteceu com Moisés, como aconteceu naquela mesma noite com Jesus, no Getsemane, há noites, há dias, há anos, há semanas, há momento de uma marca de Deus. Deus apareceu a Salomão. Deus apareceu por causa do louvor perfeito da oferta de sacrifício, por causa da invocação do nome de um só Deus. Naquela mesma noite, te canterrais. Talvez seja esta manhã da sua vida de ouvir o que eu estou falando. Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede-me o que tu queres e eu te dê. Que eu te dê. Pede. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Venha buscar amanhã a bênção do QI para seus netos, sobrinhos e filhos, ou para você decidir a vida sentimental, financeira, empresarial. Você precisa da unção sobre o seu QI. Pede-me o que queres que eu te dê. O que você me pedir eu vou te dar, Salomão, porque sua oferta me agradou, seu louvor me agradou, o altar me agradou. É só você me pedir. Você é sucessor do pai Davi, então é só me pedir. E Salomão disse a Deus, falando com Deus, como nós estamos falando aqui e agora, através do programa Bom Dia Espírito Santo. Tu usaste, olha o que Salomão falou, de grande beneficência com Davi, meu pai. Você foi com meu pai, e a mim me fizeste rei, sucessor, continuador da sua obra. Sucessor. O sucessor não pode ser igual o seu chefe, seu patrão. Tem que ser melhor. Eliseu foi melhor do que Elias. Josué também. Teve momentos na vida de Josué que foi melhor do que Moisés.
Jesus mesmo falou: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Aleluia, aleluia. Compartilha este programa, compartilha. Faça isso por amor à obra de Deus. E a revelação da inteligência artificial, que tem que ficar atrás da inteligência espiritual, porque o mundo espiritual é mais forte do que qualquer um outro mundo. Viu, Luzia Silva? Põe a mão na cabeça, Luzia, e peça a Jesus, Luzia, a unção do seu QI. Sabe o que é QI, Luzia? Capacidade de inteligência espiritual. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, olha o versículo de número 9. Atenção, Bahia. Atenção, Estado do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Brasília. Atenção, África, Europa, Ásia. O que foi que Salomão pediu? E o que você precisa pedir hoje, aqui, agora? Sabedoria espiritual, não artificial, para seus filhos, netos, sobrinhos, ou para você vencer as adversidades da vida. Nunca o homem e a mulher, o professor, o médico, o policial, o pastor, o doutor, nunca precisou de tanta sabedoria como precisa hoje, porque o mundo jaz no maligno, o sistema do mundo. E a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aleluia! Para que possais transformar pela renovação do vosso entendimento, para que possas saber qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, olha o que Davi falou, confirma a tua palavra dada a Davi, meu pai. Como o Senhor abençoou meu pai, me abençoa. O Senhor me fez rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Olha o que foi que Davi pediu, rapaz. Tá entendendo, Jaira Castro? Escreva aí, Jaira. Jesus abençoou o meu QI. Você sabe o que é QI, Jaira? Capacidade de inteligência espiritual. Bora! Deus está falando com você, para você pedir esta bênção para as crianças e adolescentes e idosos da sua família. Tá entendendo, Rosângela? Edneide? Eu sou o primeiro pastor no Brasil a falar neste assunto, porque veio a mim a divina revelação para hoje, dia 17, e para vivermos amanhã, dia 18. Dai-me, pois agora, olha o que Davi pediu. Davi não, Salomão. Dai-me, pois agora, sabedoria. Não é sabedoria terrena, não é sabedoria acadêmica, não é sabedoria da convivência com pessoas intelectuais, não é sabedoria da academia de letras, não é sabedoria do grupo da ONU ou de outro grupo. É uma sabedoria diferente. É a sabedoria com amor, é a sabedoria espiritual,
é a sabedoria com longanimidade, é a sabedoria com perseverança, é a sabedoria espiritual. O pai que não tem sabedoria faz os filhos se perderem, leva os filhos às drogas. A mãe que não tem sabedoria leva as filhas a perderem. O patrão, o empresário, o político, o médico, que não tem sabedoria espiritual, é como uma casa edificada na areia. Precisamos de sabedoria mais hoje do que todas as outras épocas, porque o mundo está no fim, e o fim aperta, e por isso eu preciso estar na sabedoria espiritual e não na artificial. As coisas artificiais são palha, são passageira, mas a espiritual permanece e passa a bênção até a 4ª geração. Eu estou falando um assunto altamente espiritual hoje, neste dia 17, e convocando o povo para amanhã, dia 18, receber esta ministração na tenda de Moisés, na visão que Deus me deu. Sabedoria espiritual, inteligência espiritual e não artificial. Está entendendo, Zuleide? Escreva aí, Zuleide: Jesus abençoe o meu QI e da minha família, das crianças da minha casa. Dai-me, pois, sabedoria e conhecimento. Ele pediu 2 coisas: sabedoria, que não igualava com o conhecimento que ele tinha, e pediu conhecimento espiritual, para que eu possa sair e entrar. Olha o que ele pediu. Perante este povo, porque quem poderia julgar este tão grande povo? Ele pede sabedoria, ele pede um QI abençoado, ele pede inteligência espiritual, face a face com Deus. Salomão pedindo, depois que ele louvou a Deus, depois que ele ofereceu a maior de todas as ofertas que um homem oferece ao seu Deus, depois dele clamar e herdar o trono de Davi, seu pai. Escreva aí, Zuleide: Jesus, dai-me um QI abençoado para mim e minha família. Ela já escreveu, porque ela tem o mesmo espírito que eu. Jairo, escreva aí, Jairo: dai-me um QI abençoado. Então Deus disse a Salomão, olha o versículo de número 11. Estamos meditando em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 11. Pega a Bíblia lá no criado mudo, na estante, abra a Bíblia e veja o que a palavra te revela através da revelação que eu lhe passo. Então Deus disse a Salomão, hoje não tem mais Davi nem Salomão, mas nós estamos aqui em nossa geração profetizando a mesma palavra. Por que a mesma palavra? Porque está escrito: eu sou o Senhor e eu não mudo. O homem muda, o material muda, mas o espiritual não muda. Repito, o material muda em todas as áreas, mas o espiritual é o mesmo de ontem. Está entendendo, Zuleide? Consuelo, escreva aí, Consuelo: Jesus abençoe o meu QI espiritual
o meu e de toda a minha família. Então disse Deus a Salomão: porquanto houve isto no teu coração, esse desejo, e não me pediste riqueza. Tem gente que só vive pedindo riqueza, hein? Mas lá no céu é um desgraçado miserável. Tem que pedir a sabedoria, rapaz. É a bênção de Deus, é o perdão dos pecados. É apresentar a Deus um louvor perfeito. Você não me pediu riqueza. Tem pastor hoje que só pede riqueza. Quero crescer na vida. Quero alcançar isso. Sai dela, povo meu. Fazenda ou honra. Você não me pediu a morte dos inimigos. Tampouco me pediste dias de vida. Também não me pediu para viver muito. Portanto, a ti, mas pediste-me sabedoria e conhecimento para poder julgar o meu povo, do qual eu te pus rei, governante. Aí Deus falou, rapaz. Deus bateu o martelo do julgamento definitivo, o martelo da vitória, porque ele fez um pedido, depois de oração e de louvor, um pedido limpo, um pedido com a inteligência espiritual. Por isso que eu estou falando, amanhã na tenda eu vou profetizar um QI espiritual para você, seus filhos, netos e bisnetos. Deus está falando. A inteligência espiritual é mais forte do que a inteligência artificial. A artificial é cópia. A artificial é do mundo acadêmico, mas a espiritual é mais forte do que qualquer outra inteligência. Ponha a mão aí na sua cabeça, ponha, Consuelo, e profetiza a sabedoria sobre o seu QI, a inteligência espiritual. Eu estou entregando a vocês hoje uma mensagem que eu nunca preguei em mais de 60 anos de ministério, porque veio a mim, nestes dias, esta confirmação. A inteligência espiritual é muito mais poderosa do que a inteligência artificial. Talvez você possa dizer, é verdade, bispo. Eu nunca ouvi ninguém pregando neste texto ou neste tema, porque eu não sou palestrante nem coach. Eu passo o que Deus passou, eu dou o que Deus me deu, eu entrego o que Ele me entregou, eu revelo o que você precisa ser revelado por você e sua querida família. Está entendendo, Consuelo, Helenir, Jairo? Dai-me QI abençoado, é isto aí, Jairo. E peça para as crianças da família. Está entendendo, Soçoca? Peça a Deus um QI abençoado, viu? Agora veja o versículo de número 12. Deus falou para Salomão: sabedoria e conhecimento. Oh, que coisa linda, rapaz. Te são dadas. Não é comprada nem paga. Estou te dando, porque o que você me ofereceu me agradou. O que você me pediu me agradou. Você foi sábio no seu pedido.
Te darei riqueza e fazenda, honra, como nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti também não haverá. O único que foi mais sábio do que Salomão foi o filho da Virgem Maria, Jesus. Ninguém se igualou na vestimenta, na administração. Ninguém se igualou no louvor perfeito do templo de Salomão. Ninguém se igualou. Por que, missionário? Vou lhe explicar. Porque a inteligência espiritual estava sobre Salomão. Não a inteligência artificial. Deus se alegrou. Deus chega a dizer, você poderia ter me pedido riquezas. Você poderia ter me pedido a morte dos inimigos. Você poderia ter me pedido outros favores. Mas você me pediu sabedoria, inteligência. Então vou te dar sabedoria. Vou te dar inteligência. Vou te dar riquezas. Vou te dar vida. Vou te dar tudo aquilo que você pediu e que não pediu. É muito forte este capítulo 1 de 2 Crônicas. E atenção, Bahia cristã, porque amanhã, 8 horas da manhã, principalmente, todo o povo passando pela tenda de Moisés. Outro que foi sábio, rapaz, que teve uma inteligência espiritual, foi Moisés. E na tenda eu vou ministrar a inteligência espiritual por você e para a sua família até a 4ª geração. Uma ministração que eu nunca fiz, farei amanhã, por ordem de Deus. Bahia com Deus, Salvador com Deus, no dia de amanhã. E vindo à igreja amanhã, Largo das 7 Portas, 446. Lima e Silva, 116. Vindo à igreja amanhã, traga a sua semente de R$91. Ou a sementona de 910. E se prepare, porque há uma revelação particular para você na tenda no dia de amanhã. Tá bem? Dia 20, a quebra das maldições. Dia 25, o Natal de Jesus. Aleluia. Passagem de ano, dia 31, de hoje a 15. Vamos romper o ano de joelhos com a boca no pó. 2025, o ano de um grande livramento para aqueles que crer. Há uma profecia que 2025 será um ano tenebroso, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Eu quero pedir a todos vocês que ouviram esta pregação hoje sobre a inteligência artificial e a inteligência espiritual. Compartilhe este programa. Compartilhe. Mande para os seus meditar. Mande para os seus porem a mão na cabeça e profetizar o QI abençoado da sua família, das crianças e meninos e meninas que viverão em um mundo complicado. Se não tiverem a inteligência espiritual, serão amarrados, embaraçados, pedofilados, perdidos em um mundo de trevas. Deus está falando com a terra que a inteligência espiritual nos leva à vitória. A inteligência artificial nos leva às cópias, à palha seca, a casa edificada na areia.
atentai, compartilhe este programa e peça para os seus parentes e amigos também compartilhar. Eu vou colocar este programa em minha página no YouTube, porque tem muita gente que precisa vir à igreja e ministrar esta bênção. Escreva aí, Joelma. Eu abençoo o meu QI com a inteligência espiritual. Gravou, Joelma? Você nunca fez esta oração, não é, Joelma? Mas a revelação te revela para você fazer. Põe a mão na cabeça, Joelma. Bora! E profetiza a inteligência espiritual, o QI abençoado para você e toda a sua família. Receba, vaza, receba, serva, o que Deus fala com você. 6h30. Vamos falar com Deus. Pega aí o copo com água e apresenta a Deus, o frasquinho com óleo, aquela caneta que você vai assinar papéis e documentos. Mande para mim também uma mensagem, eu até esqueci de falar do celular, para o 99 711 7881. Mande uma mensagem, conte para mim aquele sonho que você teve, eu te darei a interpretação, tá bem? Vamos falar com o Deus da sabedoria. O Espírito de sabedoria estava também sobre o Filho da Virgem Maria, Jesus, o menino de Nazaré. Desperta, Brasil, Brasil. Jesus, ó Jesus, obrigado pelo grande domingo, dia 15, por aquela multidão que desceram as águas batismais, valorizando a profecia, quem crer e for batizado será salvo. Porque aqui é palavra original. Obrigado pelo domingo. Abençoa-nos no dia de hoje, o compartilhamento deste programa sobre a inteligência artificial e a inteligência espiritual. A sabedoria que está em 2 Crônicas, capítulo de número 1. Abençoa a todos. Dai sabedoria para esta mãe estar diante dos filhos, a esposa, o esposo, o professor, o médico, o político, o advogado, o juiz, o desembargador. Dai sabedoria ao gerente, ao encarregado, aos diretores, aos professores e professoras. A sabedoria do céu, a inteligência espiritual. Dai sabedoria para os pastores, que é muito pastor da mente carnal suja. Muitos pastores com a sabedoria artificial que não leva o povo à salvação. Dai sabedoria aos levitas, aos diáconos, aos obreiros, aos apresentadores de programa evangélico. Sabedoria espiritual e não artificial ou carnal ou avarenta ou gananciosa. Dai a sabedoria que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu oro pedindo que o Senhor abençoe todos que estão compartilhando este programa, que é único.
segundo a revelação que o Senhor me deu. Eu oro e abençoo a todos. Eu abençoo aqueles que estão enviando uma semente de R$91 para me ajudar a estar aqui, pregando o Evangelho. Pessoas que estarão mandando este presente para o aniversariante, ou entregando em minhas mãos, ou mandando através do Pix. Como ontem aquela irmã mandou e ainda disse, eu vou mandar mais porque Deus tem me dado. Aleluia. Gente que está recebendo a bênção e mandando a bênção para abençoar as nações. Pai, eu abençoo a todos. Com a bênção da cura, da libertação, da salvação e da transformação. Eu abençoo a todos que agora estão com a mão na cabeça, pedindo a sabedoria espiritual em seu QI, ou do seu neto, filho, filha, genro, marido, mulher, mãe, professor, médico, enfermeiro, enfermeira, técnicos de enfermagem, porteiros. Porque se não tiver a sabedoria espiritual, irá se perder em si mesmo. Pai, em nome de Jesus, esta palavra ferve dentro de mim, sabedoria espiritual, inteligência espiritual, e não a inteligência artificial. Abençoa a todos. Eu abençoo os meus ouvintes no Brasil e fora do Brasil, pastores, padres, que o Senhor dê sabedoria a todos, para conhecer o caminho, a verdade e a vida. Faça este povo entender o que eu preguei, porque não foi de mim, foi pela revelação do seu Espírito a mim. Abençoa, meu Deus, o dia de amanhã as multidões, e não deixe errar a porta e nem o caminho. Amanhã na Catedral, Largo das 7 Portas, 446, Lima e Silva, 116. Abençoa o grande domingo, dia 22, o dia 25, Natal, o dia 31, o romper do ano, e o dia 1º de janeiro, para quem não pode ir no romper do ano, mas no dia 1º vão estar na igreja no mesmo horário, e eu também estarei lá. Pai Santo, abençoa a todos. O enfermo seja curado, o oprimido seja liberto, a ovelha desgarrada volte para o aprisco do Senhor, o desigrejado volte para o altar, porque é do altar que saem relâmpagos e trovões. Abençoa, abençoa todos aqueles que se desigrejaram, mas estão igrejando novamente. Eu oro pela família evangélica, católica e espírita. Eu oro pelo Brasil. O Senhor me mandou orar pelo Brasil, por cada estado, por cada capital, por cada município, por cada autoridade. E eis-me aqui para fazer a tua vontade, não a minha, mas a sua. Eu oro pelo estado do Paraná. Eu oro pelo estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Norte e do Sul. Oro pelo estado de Goiás e Distrito Federal, pelo povo de Rondonópolis, que estão me pedindo a cobertura espiritual. Oro, meu Deus, em nome de Jesus, pelo estado do Tocantins, Piauí, Acre, Rondônia, Roraima, Goiás, Distrito Federal. Oro pelo estado do Amazonas, Mato Grosso do Norte e do Sul, pelo estado do Maranhão,
estado do Pará, estado do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. Oro pelo estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo. Oro por cada estado, cada capital, cada cidadão que me acompanha. Que haja sobre o Brasil a inteligência espiritual e não a artificial. Eu oro pelos dizimistas e ofertantes que colocam a sua semente em meu ministério como locutor espiritual para as nações. Eu abençoo o programa Cristo, a Verdade que Liberta, pela Rádio Brasília Cristã 105.1, sendo retransmitido pela Cruzeiro da Bahia e pela Voz da Bênção, na palavra do apóstolo Jair de Oliveira, diretamente da Torre Internacional de Oração. Cristo, a Verdade que Liberta. Pai, abençoa todos. Abençoa as águas que estão sobre o rádio, peça de roupa, carteiras e objetos. Abençoa os dizimistas e ofertantes que estão agora enviando um Pix através do Banco Bradesco Daniel de Oliveira 7199186232, ou irão trazer em minhas mãos. Eu oro em nome do Pai. Eu oro em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E abençoo a inteligência espiritual, o QI, e repreendo a maldição da inteligência artificial, porque é palha, é coisa maligna. Que todos recebam a revelação deste dia com muita força, verdade e sinceridade. Abençoa aqueles que estão compartilhando, porque ama o que eu amo, crê no que eu creio, faz o que eu faço, porque eu faço o que Jesus veio fazer. Que todos recebam a bênção em nome de Jesus. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. E eu continuo pedindo a vocês, compartilhe este programa como nunca, tá bem? Porque aqui tem a mensagem da inteligência espiritual e da inteligência artificial, baseada em 2 Crônicas, capítulo de número 1. O que foi que Salomão pediu? E Deus deu. E Deus deu. Ele é o mesmo Deus. Está entendendo, Joelma? Põe a mão na cabeça, Joelma. Peça para Jesus abençoar o seu QI, capacidade e inteligência elevada. Tá bem, filha? Edneide, colocando ali o número do Pix. Nice Luz, te abençoe, Nice. Põe a mão aí na cabeça, Nice. Peça a unção de Deus sobre o seu QI e da sua família, principalmente de crianças e adolescentes que viverão no mundo pior do que o nosso, porque a terra geme, porque estamos nos últimos dias. Compartilhe este programa. Estamos pela Rádio Gospel 98.3. Estamos pela Cruzeiro da Bahia. Estamos pela Rádio A Voz da Bênção. Estamos pela Dias Dávila, Missão Gospel e de Pregar. Estamos pelo Facebook. E vou colocar no YouTube, em minha página,
este programa, porque o mundo empresarial, o mundo da área da educação, da ciência, precisam pedir o que Salomão pediu: sabedoria, QI abençoado, inteligência espiritual e não a artificial. Alguém mandando ali um Pix, olha que bênção, rapaz, logo cedo, aleluia, pode mandar, Pix de R$91 ou de 910, tá bem, um dízimo, porque aqui é palavra original, aqui é regado pela sabedoria de Deus, tá bem? Meu abraço, Joel Melenir, meu abraço, Nícia Edneide, meu abraço, Antoniette, Shalom, Brasil, vem aí agora, a partir de 7 horas, diretamente da Torre de Oração, Cristo, a verdade que liberta, com o apóstolo Jair de Oliveira. Ontem eu estava ouvindo a mensagem que ele estava pregando, rapaz, sobre Balaque e Balaão. Abalou. Meu irmão tem a sabedoria e a inteligência espiritual. Ele e Deus me deu também. Meu abraço, povo de Deus.